Hoje é dia do fonoaudiólogo. O profissional é muito importante na área da saúde e também na educação. O fonoaudiólogo é responsável pela prevenção, diagnóstico, habilitação e reabilitação da voz. O profissional pode trabalhar em parceria com médicos, fisioterapeutas e psicólogos. É muito comum encontrar esse tipo de profissional em escolas, hospitais e emissoras de televisão. A data é comemorada hoje porque a profissão foi regulamentada no Brasil no dia 9 de dezembro de 1981. E aqui no estúdio, a fonoaudióloga Jaqueline Presto, que já está aqui, vai tirar nossas dúvidas sobre os problemas relacionados à fala. Boa tarde, doutora. Muita gente não tem essa consciência que é importante também fazer um trabalho preventivo, fazer um acompanhamento com profissionais como a senhora e seus colegas. Quais são os problemas mais comuns que a senhora destacaria, que as pessoas poderiam procurar um fonoaudiólogo e às vezes não lembram disso? Acho que os problemas mais comuns são problemas de fala, crianças, bebês. É comum as crianças trocarem letras e os pais acharem engraçado. E muitas vezes esse problema vai se desenvolvendo e quando chega no período da alfabetização, chega a ter um impedimento ou um problema mesmo na idade escolar. Até que idade a senhora diria que até justificava achar bonitinho, achar uma gracinha e depois disso já começaria a preocupar? Dependendo de alguns casos, 2 anos, 3 anos, quando começa a falar, acha que é bonitinho. Então já deve ir corrigindo desde aquele momento? Sim. Tem algumas crianças que com 1 ano e meio que não fala ou começam a atrasar alguns sons esperados para aquela idade, já é importante passar por um fonoaudiólogo. Agora, independente de ser criança, ainda mais com essa idade, um ser humano de qualquer idade, não tem um aspecto psicológico também? Como é que vocês trabalham, né? Tem essa técnica que vocês desenvolvem e tem um trabalho contínuo, mas também tem um aspecto psicológico. Como é que vocês fazem? A questão psicológica... A inibição, né, por exemplo, né? Inibição tem a ver com a dificuldade de se colocar, né? De se comunicar, ter vergonha para falar. Mas tem uma questão também que existe, às vezes, a grande proteção dos pais. Ah, meu filho fala bonitinho. Não, meu filho não tem nada com ele. Mas quando você vai avaliar, você vê que tem uma super proteção que não deixa a criança se comunicar. A criança, por exemplo, ela quer beber água. Ela aponta, o pai pega água. Então, você não desenvolve o falar. Água, quero água. Isso tudo Você pode está frisando gerar... a criança porque ali pode ter o quê? 60% da solução dos problemas poderia ser feita na infância? Sim. Se a gente pensar no desenvolvimento de fala, dos problemas de fala que vão levar à alfabetização, à escrita. Mas se a gente pensar no adulto... você vai trabalhar hoje, há uma grande procura na minha área, que trabalho muito com adultos, sobre uma melhor postura de comunicação, falar bem. E aí você pode subir na empresa, você pode receber um cargo maior e você ser o representante, o porta-voz da empresa. Tem casos, né, doutora, mais radicais. A pessoa sofre um acidente, por exemplo, e por alguma razão tem alguma avaria, né, nessa parte importante da fala, e ela acaba precisando também fazer um trabalho de acompanhamento. Em média, claro, cada pessoa é cada pessoa, mas em média se consegue fazer uma pessoa voltar a falar normalmente em quanto tempo? Olha, depende de cada caso, né, cada situação. Mas hoje em dia, você tiver uma meta, uma média de 4 a 6 meses, você já tem um bom resultado. Rápido, né? Mas na área de voz específica, hoje em dia a gente com 3 meses consegue bons resultados. É um resultado realmente muito bom em comparação ao passado. Uma outra indagação, quem tem problemas correlacionados à gagueira, por que em alguns casos a pessoa consegue, ao falar rápido, não gagueja, ao cantar, não gagueja, mas quando ela fala, ela tem problema de gagueira? Por quê? A gagueira está muito relacionada ao nível de alteração que você pode apresentar. Por exemplo, você tem uma gagueira mais leve, mais severa, mas quando você fala de você, você gagueja. Mas quando você fala, você canta, ou você fala mais rápido, ou fala sobre outra coisa, é como se você representasse. E aí a gagueira diminui, mas dependendo do caso da gagueira. A senhora já deve ter enfrentado, ou colegas seus, pelo menos ouviu dizer, se não a senhora própria, de pessoas que têm problemas aparentemente graves de gagueira, mas que com calma, com tranquilidade, fazem um trabalho e daqui a pouco elas começam a falar. Quer dizer, algo psicológico a travava ou algo assim. É muito comum isso? Antigamente se achava que a gagueira tinha um fundo só emocional. Hoje a gente sabe que tem vários estudos, pode estar relacionado também à questão neurológica.
Eu não sou uma grande especialista em gagueira, mas as grandes especialistas, as grandes fonoaudiólogas dessa área têm excelentes resultados. E realmente passar para o paciente a segurança que ele pode ser um bom falante, que ele fala bem, é fundamental. Doutora, vamos pegar especificamente a sua especialidade. Hoje em dia tem a chamada multidisciplina, né? Muitas vezes a senhora atende a um paciente, mas pode ter um outro colega, uma outra colega acompanhar e fazer também, que é de uma outra especialidade. Isso é mais comum do que se pensa? Quer dizer, vocês trabalham, por exemplo, o fonoaudiólogo, comumente ele trabalha com que tipo de profissionais? Olha, dependendo da área da fonoaudiologia. Eu trabalho na área de voz, então eu trabalho com otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço, com pessoas que têm problemas, têm rouquidão, perde a voz, vai para o otorrino ou para o psicólogo, se for uma questão emocional, e a gente troca figurinhas, a gente faz um trabalho conjunto, um diagnóstico conjunto. O que é mais comum? Claro, cada caso é um caso. Eu estou querendo, em linhas gerais, para tentar atender a curiosidade geral do público. Mas o que é mais comum se fazer um tratamento que é uma vez por semana, uma vez por mês? Cada caso é um caso também, mas qual é a média de atendimento que a senhora acha conveniente nesses casos que a senhora citou? O ideal, 2 vezes por semana. Pela falta de tempo, é muito comum fazer 1 vez por semana. E 2 vezes por semana, que é 1 hora é suficiente? Meia hora, 40 minutos. São aqueles exercícios que eles são repetidos, são refeitos, e hoje já você tem equipamentos também de precisão que pode aferir onde exatamente a pessoa pode estar com uma pequena falha? Sim, eu trabalho muito com um programa de acústica, que aí você tem um programa de voz, você identifica, você grava e você identifica onde está o problema. Você faz os exercícios, depois reavalia e o gráfico já melhora. Doutora, nesse dia do fonoaudiólogo, o que a senhora acha que é mais importante, 1 ou 2 pontos que a senhora acha que estaria ajudando a sua categoria se frisasse, né, para o público? O que é importante lembrar nessa data? Acho que é importante que o fonoaudiólogo é um profissional, apesar de ser recente, né, uma ciência relativamente nova, é muito importante porque esse profissional ele está inserido a qualquer tipo de problema de comunicação, seja oral, seja gestual, seja qualquer impedimento na comunicação de um bebê, de uma criança ou de um profissional, o fonoaudiólogo pode ajudar. Então, é muito importante você identificar que qualquer questão na comunicação do seu filho, seja criança, adolescente, seu marido ou na sua profissão, que esteja relacionado com a comunicação, o fonoaudiólogo é o profissional que pode auxiliar bastante. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui, pelos seus esclarecimentos. Parabéns pela data de hoje. Obrigada, pela sua categoria. Eu que agradeço. Agradecemos também.